Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Agro Pantanal que começa agora. E olha só, qual a combinação mais famosa dos pratos dos brasileiros? Está na ponta da língua, né? Feijão com arroz. E o feijão carioca, o mais consumido em todos os cantos do Brasil, tem sido melhorado geneticamente ao longo dos anos, com o objetivo de atender tanto o produtor como quem consome. Teremos então uma reportagem especial sobre este assunto. Mas antes, vamos saber quais serão os destaques da edição de hoje do Agro Pantanal, que começa agora. Pesquisador da Embrapa explica como pecuaristas podem reduzir os prejuízos com as secas nas propriedades rurais. Corpo de Bombeiros conteve o primeiro grande incêndio ocorrido no Pantanal mato-grossense. Vamos falar também sobre o agroturismo, mostrando as belezas do Pantanal no 5º episódio da série Parques do Pantanal. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso finalizou a primeira semana do 15º Circuito AproSoja. Vamos ver um balanço de como foi na região norte do estado. Aldeias de diferentes etnias do Xingu receberam 1.000 cestas básicas do governo de Mato Grosso. E no Papo com Café de hoje vamos receber no estúdio o superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar e anotar os ingredientes. Começamos a edição de hoje com uma reportagem especial feita lá no Médio Norte pelo nosso repórter Valdir Pacheco. Vamos falar do feijão carioca, o mais consumido entre nós brasileiros, que tem sido melhorado geneticamente, com o objetivo de atender o setor produtivo e também os consumidores. Tanto que nos últimos anos, os trabalhos de pesquisa do feijoeiro comum têm exigido ainda mais do produtor, já que não é de fácil manejo. Confere aí. No mercado brasileiro, existem inúmeras variedades de feijão. O feijão carioca é o mais cultivado no Brasil, o que representa 70% do consumo nacional e 53% da área cultivada. Nesta semana, acompanhamos a colheita do feijão na fazenda Jaçanã, localizada no município de Vera, no Médio Norte de Mato Grosso. Esta área de pivô irrigado carioquinha é da variedade Dama. Foi semeada em meados de abril, portanto, um ciclo de 90 dias. Para o produtor rural Elcio Pozobon, o cultivo de feijão é complexo devido ao controle de pragas e alto custo de produção. O feijão é uma cultura bastante difícil. Minha sorte que eu tenho um assistente técnico bem capacitado, ele está me dando uma assistência muito boa e a gente tem conseguido superar essas dificuldades, mas ela é muito técnica, a cultura do feijão, demanda um investimento bastante alto, desde adubação, controle de ervas daninhas, controle de pragas. Isso, pelo que ele tem me relatado, nós temos, nessa cultura que estamos colhendo agora, nós temos 12 a 13 entradas de pulverizador. Então, para você ter uma ideia do custo que dá isso a cada entrada. Então, é uma cultura difícil, tem que ter muita atenção, mas mesmo assim eu acho que ainda ela compensa. Nós ainda temos, logicamente, essa aquisição que fizemos, ela é do antes dessa alta exagerada, mas vamos dizer assim, se eu tivesse que fazer a reposição dos estoques de insumos hoje, nós já estaríamos num outro patamar de preço e bem mais elevado. Talvez, se não houvesse uma correção nos preços do nosso produto, eu acho que acabaria inviabilizando. Mas ainda não fiz essa conta com exatidão. Por enquanto nós estamos colhendo aquilo que plantamos com aqueles insumos comprados dentro de uma viabilidade já pré-existente. Os insumos agrícolas que são atrelados ao dólar têm preocupado o produtor, porque os preços estão disparando. Sim, isso é uma constatação. Eu mesmo
tive uma compra de insumos. Eu vou citar apenas um exemplo, um 01818, que é um fertilizante largamente utilizado para a cultura da soja. A questão de 4 meses atrás, você comprava esse insumo na faixa de 315, 350 dólares, digamos assim, quando exagerado. Hoje, se você vai abrir uma cotação aí, provavelmente você vai encontrar isso na faixa de 600 dólares acima. Olha, não poderia deixar de agradecer o produtor, né, lá do município de Vera. Abriu a porteira da fazenda Jaçanã para a equipe do Agro Pantanal, mostrando o trabalho, né, árduo do homem do campo, principalmente aí com o cultivo de feijão. Parabéns também ao repórter Valdir Pacheco, sempre com imagens belíssimas. Bom, estamos aqui falando de feijão e agora tem um outro assunto que também é grão, é isso mesmo, viu? Chegou o momento da gente falar um pouquinho do milho, mas com quem entende, gente, ó, de grana, é isso mesmo. Hoje no programa está aqui o Orleans Tikacheski, que vai falar pra gente sobre essa, que é uma das principais commodities do país, mas tem uma notícia que está preocupando, viu, Orleans? Já tem aí uma alta consecutiva desde o ano passado e segue ainda essa tendência de alta. Explica pra gente. Olha só, então, bom dia, Luciana, bom dia você, nosso amigo produtor rural. E é isso mesmo, nós estamos aqui num momento, né, que aquelas tendências de mercado que vinham acontecendo, a gente vinha alertando um pouco isso aqui em alguns outros programas e realmente chegamos no momento agora que a gente está vendo que está se consolidando tudo isso e nós vamos explicar um pouquinho o que isso pode impactar aí tanto no mercado de milho quanto no mercado de proteínas, né, da carne aí que a gente deve ter também alguns desdobramentos nos próximos meses e no próximo ano. Bom, então nós tivemos aí no ano passado já uma queda, né, na produção de milho a nível nacional. A gente vinha enfrentando um pouquinho de queda em algumas regiões aí do país. Por outro lado, aumento de consumo, aumento da demanda, e aí sempre que a gente fala isso, né, quando aumenta a demanda e reduz a produção, nós temos uma tendência de preço aí cada vez maior. Então nós chegamos agora no momento em que vários problemas aí climáticos, principalmente, trouxeram a uma queda na produção. Aqui no estado de Mato Grosso está previsto aí um fechamento de cerca de 10% de queda em relação à última safra. Nós tivemos estados do Brasil que estão produzindo cerca de 50% a menos do que o ano passado, e isso representa, em geral, o mercado de milho no Brasil, uma queda aí na casa de 20%. E aí nós vamos ter, Luciana, provavelmente chegando na mesa do consumidor, mais uma vez, uma alta prevista aí no mercado de carne, seja a carne de frango, seja a carne suína, seja a carne de gado, né? Causada principalmente pelo aumento dos insumos para a produção dessa carne. A gente sabe que o milho é um dos principais ingredientes aí da mesa, né, desses animais na hora de comer, na hora de se alimentar, e isso acaba encarecendo um pouco esse processo. Por outro lado, nós temos também o crescimento da demanda de milho causado pela agroindústria aqui no Mato Grosso, né? Nós temos aí indústrias de etanol que estão aproveitando todo esse milho, muitas vezes produzindo etanol aqui no estado. E essa tendência também está um pouquinho em alta aí, em virtude de alguns outros reflexos que a gente viu aí no programa passado da cana-de-açúcar também. Então a gente tem uma série de situações hoje que estão influenciando nesse grão em relação a preço. E a gente vai ter mesmo um momento aí definitivo nos próximos meses, Luciana. Agora, Orleans, não gostei nada do que você disse, viu? Eu tenho certeza que quem está lá em casa também não gostou, não. E quem não é do agro, nem da agricultura familiar, às vezes tem uma certa dificuldade em entender, né? Poxa, qual que é a relação do milho com o preço que eu pago lá da carne do açougue, da ave, do peixe? Ou seja, Orleans, é o alimento principal aí para produzir proteína. Mas veja só, o produtor não tem como dar uma seguradinha, não, amargar um pouquinho esse prejuízo, tem que dividir mesmo com o consumidor final? Essa é uma situação que a gente se pega de vez em quando, né, Luciana? Como que a gente pode chegar aí num preço melhor para o consumidor final sem onerar o produtor rural, né, que por outro lado também depende muitas vezes dessa valorização para comercializar e para ganhar ali um pouquinho mais ali na produção. E veja bem, gente, essa é uma situação que nós dependemos muito aí de algumas diretrizes do próprio governo federal. Nós tivemos algumas mudanças essa semana aí no que diz respeito à comercialização de etanol,
que pode afetar esse mercado e pode colocar aí um preço um pouquinho melhor aí da alimentação na mesa do brasileiro, né? A gente pode ter uma influência aí causada por uma nova regra em relação à distribuição de etanol no país. A gente vai ficar de olho nessa notícia, dar uma olhada se ela vai se consolidar mesmo, para que a gente consiga ter aí um respiro nesse cenário, né? Justamente por uma política pública um pouco mais eficiente em algumas situações. E o que vai resolver mesmo, Luciana, é a hora que a gente tiver políticas e diretrizes, né, voltados principalmente para o pequeno produtor aqui no país, que é com certeza o produtor que pode colocar alimento na mesa do brasileiro de forma mais barata, né, e pode sim melhorar essa cadeia produtiva desse setor. Então a gente espera que o país, né, possa se consolidar um pouco mais, principalmente no agrofamiliar, que é onde nós podemos ter uma alimentação um pouco mais barata. Porque o grande, Luciana, ele acaba tendo que exportar mais. Ele produz muito. Então, como que ele pode, né, marcar uma posição aqui no Brasil? Então, muitas vezes ele depende da exportação. Então, ele precisa continuar produzindo e exportando para poder manter o negócio dele. Agora, o pequeno, que não tem exportação, ele precisa colocar esse alimento na mesa e pode ser que esse pequeno salve a pátria aí, no sentido de salvar o preço, né, para o consumidor final. A gente espera isso nos próximos meses. Vamos acompanhar e vamos ver como é que isso vai desdobrar, né? Tá certo, Alianza, obrigada. Mas ó, já vou deixar aqui uma lição para você, hein? Por favor, na semana que vem, traga uma notícia para a gente deixar todo mundo feliz, tá bom? Não vamos falar de alta de preços não, porque já começou a assustar, viu, gente? Mas ó, compromisso firmado. Orleans, na semana que vem, vai trazer uma notícia aqui maravilhosa, viu? Ó, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Tem cursos do sistema Famato Senar. Olha, e tem muitos outros assuntos. Volto já. Olá, já estava aqui te esperando, hein? Tem assunto que você vai adorar. É que o Agro Pantanal volta agora com um assunto importante. Nessa época do ano, as propriedades rurais ficam mais prejudicadas com o período prolongado sem as chuvas, que resulta no sofrimento do gado e também problemas nos bolsos dos produtores. Mas o que os pecuaristas podem fazer para reduzir os prejuízos na seca? Olha só, o pesquisador Sérgio Raposo de Medeiros, da Embrapa Pecuária Sudeste, fala sobre o assunto e traz algumas dicas. Vamos conferir. Há uns 2 meses do retorno das chuvas e depois de uma seca intensa, né, ainda enfrentando uma seca intensa, algumas áreas ainda com problemas com geadas, a gente tem que pensar agora em 2 problemas, em como não perder peso com os animais e uma coisa que a gente às vezes deixa passar, que é não perder o pasto, não exagerar, não superpastejar. Então a gente traz algumas dicas para isso não acontecer. Infelizmente, a primeira delas seria diminuir a lotação vendendo animais, o que é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas é uma coisa que é melhor você perder um pouco agora e manter a sua pastagem melhor. A outra opção seria um boitel, por exemplo. Então, se você tiver um boitel para mandar os animais, mesmo que você entregue os animais e não receba nada pelas arrobas ganhadas no boitel, vale a pena porque você vendeu o animal no peso que ele tinha e vai receber essas arrobas com alguma valorização na hora do abate. Uma outra opção, se você não tiver essa do boitel, é improvisar um confinamento, fazer o confinamento o mais simples possível, mas dentro de recomendações técnicas. E uma última sugestão que a gente teria seria fazer o semi-confinamento em pastagem, que é uma técnica que tem sido mais utilizada. Ela é, como eu costumo falar, você está no fio da navalha, porque você está tratando o ruminante como um não ruminante, então tem que fazer dentro de muita técnica e para fazer rápido, uma sugestão é usar protocolos. Várias empresas têm os protocolos que eles vendem o produto, esses produtos já têm a mistura correta para juntar com, em geral, o milho, grão, e com aditivos e um protocolo de adaptação também feito para esse tipo de produto, que garante que você não vai ter problemas com o animal e pode ter um desempenho bom e você vai também economizar pastagem.
Então, com essas dicas, a gente espera ter ajudado o produtor a passar esse tempo difícil e torcendo para que as chuvas retornem fortes e a gente recupere logo as pastagens. Que dica maravilhosa da Embrapa, né, para você que é pecuarista e precisa de alternativa para poder ter menos impacto financeiro negativo com essa estiagem. Então, tenho certeza que você pode aproveitar aí muito bem esses ensinamentos, viu? E agora vamos mudar de assunto porque vamos falar de soja novamente. É porque a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso finalizou a primeira semana do 15º Circuito AproSoja. O evento passou pela região norte do estado, onde trabalhou amplamente o tema deste ano, que é tributação. Quem paga a conta? O presidente da entidade, Fernando Cadori, destacou a importância de estar novamente indo a campo e também falou da receptividade que o circuito está tendo por onde passa, junto aos produtores. O evento vai até o dia 13 de setembro, percorrendo 26 municípios e a capital mato-grossense. E agora, vamos para um balanço do circuito nos municípios do norte. E na semana que vem tem a região sul, hein? O 15º Circuito AproSoja começou em ritmo acelerado pelo nortão de Mato Grosso. Na primeira semana, foram percorridos 9 núcleos: Cláudia, Sinop, Feliz Natal, Sorriso, Ipiranga do Norte, Tapurá, Porto dos Gaúchos, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. A gente passou um ano sem ir a campo, né, por conta da pandemia, e a gente volta aí e vê que o produtor tem a necessidade de estar conversando com a entidade, ele quer saber das ações, ele quer fazer críticas, ele quer dar sugestões, e isso para nós nos coloca no caminho, na direção que a entidade tem que andar. A abertura em Cláudia trouxe produtores rurais da região e municípios agregados. Em Sinop, a casa estava lotada. Realizada no Sindicato Rural, cerca de 140 pessoas prestigiaram o evento. E a finalidade do circuito é se aproximar o produtor da diretoria da entidade. E assim a entidade buscar as soluções daquilo que vem acontecendo no campo, dos problemas que mais impactam a vida do produtor no campo. Em Feliz Natal não foi diferente. Na pequena cidade, os produtores estavam atentos para a palestra do professor Marcos Sintra. O tema da tributação é um tema fundamental para qualquer produtor no Brasil, seja do agronegócio, seja da indústria, do comércio. E é um tema que está em voga, hoje se discute muito. Portanto, é muito importante que todos os setores da economia acompanhem o debate, acompanhem a discussão, para que não se tomem decisões que possam prejudicar quem gera riqueza. No município de Sorriso, a capital do agronegócio, recebeu mais de 100 participantes. O tema tributação, quem paga a conta, chamou a atenção dos produtores da região. Basicamente, a gente traz temas relevantes, né? O tema desse ano é tributação, que teoricamente não é um tema desse ano, né? É um tema de todos os anos, porque não somente os produtores, mas todos os brasileiros sofrem com excesso de tributos no nosso país, né? Hoje em dia a agricultura é muito importante saber, principalmente sobre tributação, né? Hoje em dia está cada vez maior o peso sobre isso, sobre a produção e sobre a venda, e é muito importante ter noção e aprender um pouco mais sobre isso, né? Ipiranga do Norte e Tapurá foram os núcleos participantes. Lá os produtores se interessaram pela explicação do presidente da AproSoja, Fernando Cadori, sobre o armazém para todos. Nós não temos armazém na nossa propriedade, nós sentimos a falta que isso faz, principalmente nas colheitas de soja, onde nós colhemos com muita umidade, então gera grande fila nos armazéns, muitas vezes um dia de sol, onde nós poderíamos colher, os nossos caminhões estão na fila de armazéns. Eu tenho falado assim para os meus amigos, vende a coletadeira, constrói um armazém e paga para o vizinho colher para você, que você vai sair no lucro. No ano seguinte você compra a coletadeira de novo. E finalizando a primeira semana, Porto dos Gaúchos, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum foram os anfitriões. O balanço que a gente tem é muito positivo, uma boa participação em todos os núcleos que a gente passou, com uma participação, aí uma interação grande dos produtores, levando um assunto aí de altíssima relevância, um assunto do momento que é a questão da tributação. Então a receptividade foi muito boa e a gente espera aí que nos outros núcleos seja igual ou melhor. É isso aí, a AproSoja, ó, com o pé na estrada, trabalhando muito, viu? E a semana que vem, como eu prometi aqui, vamos mostrar
todo esse trabalho realizado lá na região sul de Mato Grosso. Hoje foi a norte, hein? Então, domingo que vem já sabe, vamos falar novamente desse circuito mega importante para os sojicultores. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Você adora, eu também, viu? Gosto muito de falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre 2 assuntos. A laranja é uma fruta muito consumida e também sobre a feijoada. Será que aquela laranja pode ajudar na digestão depois de saborear uma feijoada? Essa é a pergunta, então, do Mito ou Verdade, tá? Só para resumir, então, a pergunta é o seguinte, gente. A laranja auxilia a digestão de uma refeição pesada como a feijoada? Bom, a resposta você fica pensando, viu, que vem daqui a pouquinho. Porque agora vamos falar de capacitação no mercado de trabalho agrícola e as oportunidades são muitas e continuam aparecendo. Então chegou o momento de pegar a caneta e o papel na mão. Lá em Barão de Melgaço tem curso de confecção de arreio com couro bovino entre os dias 23 a 27 de agosto. Informações pelo 65 9341 6790. E tem e-mail também que aparece aí na sua tela, viu? Para outras informações e até mesmo para fazer a sua inscrição. Lá em Jaciara tem curso de operação e manutenção básica de empilhadeira entre os dias 23 a 27 de agosto. Informações pelo 66-3461-1615. Tem e-mail também, é o cintjaciara@famato.org.br. Em Chapada dos Guimarães tem curso de turismo rural, prática de trilhas e caminhadas entre os dias 25 a 26 de agosto. Informações pelo 65 984630478. O e-mail cindechapada@famato.org.br. Vamos agora para um breve intervalo, viu? E depois vamos falar sobre solidariedade em comunidades indígenas lá da região do Xingu. Já estava te esperando aqui, viu? E agora vamos com um tema que você adora, solidariedade. É que uma atitude muito bacana, viu? 13 aldeias de diferentes etnias do Xingu receberam 1.000 cestas básicas do governo de Mato Grosso. A primeira-dama do estado, Virgínia Mendes, foi pessoalmente fazer as doações. Também foram entregues cobertores, kits de higiene, bolas e materiais de confecção. O programa Vem Ser Solidário e também o aconchego Ser Cidadão Indígena possibilitou toda esta importante ação social. Vamos então conferir como tudo aconteceu. Estrada, balsa e barco. Esse foi o caminho que as 1.000 cestas e os 1.000 cobertores percorreram até chegarem ao Xingu. Mais precisamente na aldeia Metuktiri. As doações feitas pelo governo de Mato Grosso, através dos programas Vem Ser Mais Solidário, Aconchego e Ser Cidadão Indígena, irá atender 13 aldeias de diferentes etnias. Uma ação muito importante para eles que têm difícil acesso a esses itens básicos. Estamos muito contentes com a primeira-dama que está doando uma cesta básica, mas essa cesta básica que vai estar distribuindo para todas as aldeias, mas com relação a isso que a maioria das comunidades, os caciques que estão presentes para receber essa cesta para que a gente ficamos contentes. Essa doação para mim seria muito bom, é muito importante para a comunidade e para toda essa aldeia também. A ação foi trazida pela primeira-dama do estado, Virgínia Mendes. A sua chegada foi motivo de festa na aldeia. Ela foi recebida pelo cacique Raoni Metuktiri,
com quem se reuniu juntamente com autoridades para ouvir as solicitações de melhorias para os povos indígenas da região do Xingu. A primeira-dama é uma primeira-dama coragem, que entrou aqui na primeira, na aldeia do Raoni, Metuktira. O que ela fez já está aí, está entregando para o monte de cacique de todas as aldeias. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito, muito feliz de conhecer o cacique Raoni. Já era um sonho meu vir aqui, antes mesmo de política. Eu sou apaixonada pelos indígenas, muito apaixonada. Foram entregues aos indígenas bolas de futebol, camisetas do programa Ser Cidadão Indígena, doces para os pequenos e materiais de confecção para as mulheres indígenas. A primeira-dama vindo aqui, estar presente, vindo ouvir os anseios da comunidade e também algumas reivindicações da região que a gente deve estar passando para ela é muito importante para que a nossa região se sinta acolhida, e isso está acontecendo hoje com o governo do estado. Nós agradecemos ao governador Mauro Mendes, à primeira-dama Virgínia Mendes e a toda a equipe que tem amparado a nossa região de São José do Xingu. Só temos a agradecer, nosso coração está muito alegre, é um momento muito especial para a comunidade. Prepare agora o sofá porque vem pela frente turismo. O turismo de hoje fala mais uma vez do nosso Pantanal mato-grossense. Teremos o 5º episódio da série Parques do Brasil, que apresenta o Parque Nacional do Pantanal mato-grossense. Vamos contemplar as belezas deste bioma, que inclusive servem de alerta para a necessidade de preservação e controle para evitarmos incêndios. Então vamos para as imagens e as belezas do nosso Pantanal, que logo, logo estará assim novamente, se Deus quiser, com muita chuva chegando, hein? Horas depois, já perto do final do dia, avistamos um enorme ninho de tuiuiu. As árvores escolhidas para esse fim precisam ser grandes o suficiente para permitir a chegada e a saída dessas aves enormes. Por enquanto, no ninho só havia um membro do casal. Mas esta árvore serve de poleiro também para outras espécies, como biguás e biguatingas. O sol ia desaparecendo no horizonte e resolvemos voltar. Durante essa época, e principalmente depois que nascem os filhotes, os casais se revezam nas tarefas diárias. E costumam usar o mesmo ninho por anos, apenas reparando os danos e imperfeições quando surgem. No dia seguinte, a luz suave do início da manhã revelou toda a beleza desse ambiente complexo. Corichos, pequenas cordilheiras, campos alagados e lagoas de vários tamanhos. Nosso barco seguia a correnteza. No caminho encontramos uma família de ariranhas. O encontro não foi exatamente amistoso. Uma delas mostrou isso balançando a vegetação com irritação. A família se junta ruidosamente para defender suas tocas e filhotes e afastar os intrusos. Sem conseguir êxito, elas seguiram para outro ponto do rio e desapareceram no meio da mata ciliar. Seguimos para próximo da Serra do Amular, que marca os limites da planície. O rio Paraguai está logo ali. Na serra, a estiagem deixou a vegetação esbranquiçada e as árvores com poucas folhas.
Na volta, vimos um grupo de bugios pretos descansando no alto de árvores frondosas. Às margens do rio, figueiras centenárias são facilmente encontradas. Embaixo de uma dessas árvores, as câmeras TREP flagraram a relação de duas onças pintadas. Tanto o macho quanto a fêmea demarcam o território e usam esse lugar para várias atividades, incluindo o ato de simplesmente descansar. Continuamos a descer o rio. Em meio à vegetação aquática, observamos um japacanim. Entrando por uma pequena enseada, encontramos várias espécies de plantas aquáticas, como a orelha de onça, o chapéu de couro, o alface d'água e a exuberante Vitória Régia. Um cafezinho caminhava por essas plantas atrás de insetos e outros pequenos animais. Adiante, já fora da enseada, localizamos uma lagoa protegida. Nela, as Vitórias Régias formavam um enorme aglomerado, criando um cenário diferente e espetacular. Durante a noite, as onças pintadas rondam as margens dos rios. O esturro delas pode ser ouvido à distância. Imagens de cinema desse nosso Pantanal. Olha que coisa maravilhosa olhar, né, para esse bioma e ver essa exuberância toda. A gente sabe que o momento é de estiagem, mas logo, logo nós com certeza teremos esse presente de Deus tão belo assim novamente, se Deus quiser, viu? Você também pode ajudar, não ateando fogo de jeito nenhum. E até porque daqui a pouquinho a gente vai trazer aí um material mostrando sobre uma ação importante do Estado justamente combatendo o incêndio lá na região do Pantanal. Agora a gente vai para um giro de notícias bem rapidinho do agronegócio. Com o objetivo de fomentar a economia, o governo de Mato Grosso está concedendo benefícios fiscais com percentuais que vão de 41% a 62%. Os contemplados são produtores rurais que se inscreveram no Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, PRODER. O incentivo oferta crédito outorgado para as operações comerciais de saída interestadual para produtos e cadeias produtivas do feijão, gergelim, girassol, lentilha, ervilha, grãos de bico, fava, trigo, amendoim, peixe, suínos para abate e gado bovino para abate também a partir dos 24 meses. Mais informações pelo portal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Até o fim deste ano, a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve totalizar 256 milhões de toneladas, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. O número mantém nível recorde, ficando 0,8% acima da safra de 2020, que já havia sido recorde com a produção de 254 milhões de toneladas. A estimativa de produção de milho caiu 3,5%, passando para 91 milhões de toneladas. O número é 11% inferior ao de 2020. A colheita da soja já foi concluída e apresentou o melhor resultado na série histórica do levantamento do IBGE.
totalizando 133 milhões de toneladas. Os 5 estados que mais produzem no país respondem por 79,8% do total nacional de grãos, cereais e leguminosas. Mato Grosso permanece em primeiro lugar com 27%. Em seguida vem Paraná com 14%, Rio Grande do Sul com 13%, Goiás com 9%, Mato Grosso do Sul com 8% e Minas Gerais com 6%. Foi lançado em Cáceres o Programa de Produção Sustentável de Bezerros. O objetivo é apoiar 100 pecuaristas do Pantanal na transição de propriedades produtoras de bezerros de baixa tecnologia para alta performance, aumentando a renda e garantindo maior sustentabilidade na cadeia de fornecimento. Os criadores de bezerros receberão assistência técnica para regularização fundiária e ambiental, intensificação da produção, restauração de áreas naturais e apoio para acessar investimentos e mercados. Até 2023, serão investidos mais de 615 mil euros pela Iniciativa para o Comércio Sustentável. Esse foi o seu Giro de Notícias, carregado de informações. E daqui a pouquinho a gente volta, viu? Com informações para você sobre cooperativas. Eu te vejo em instantes. Já estamos de volta com mais Agro Pantanal e veja só que perigo, hein? No Pantanal Mato-Grossense, o Corpo de Bombeiros trabalhou para conter o primeiro grande incêndio ocorrido neste período de estiagem. As chamas se espalharam em uma propriedade particular no município de Poconé. Porém, com o apoio de uma aeronave Air Tractor, contratada pela Secretaria Adjunta de Defesa e Proteção Civil, através de recursos do governo de Mato Grosso, o incêndio foi totalmente contido. A ocorrência está sendo combatida dentro de uma propriedade particular em Poconé. O trabalho conta com o apoio de uma aeronave Air Tractor, contratada com recursos do governo de Mato Grosso, através da Secretaria Adjunta de Defesa e Proteção Civil. Além disso, pilotos do Batalhão de Emergências Ambientais também fortalecem os trabalhos de combate com o uso de mais um avião. Hoje nós já contamos com o apoio da aeronave nossa, contratada pela Defesa Civil do Estado. Temos aqui o amparato também de 4 guarnições, 4 equipes de combate com 15 bombeiros militares. Também estão sendo utilizados no combate a esse incêndio um caminhão-pipa com capacidade para transportar 16 mil litros d'água do rio Pichain para abastecer a aeronave. E também tratores que realizam vários quilômetros de faixas de aceiros para bloquear e impedir o avanço do fogo para outras áreas. Cada aeronave, os 802F, ele tem capacidade de despejar aproximadamente 3.100 litros de água. Como a gente está aqui a aproximadamente 5 quilômetros do local, então a gente vai ter uma possibilidade de diversos lançamentos em 1 hora, né? Aí depende da velocidade de cruzeiro da aeronave. Entretanto, a gente sabe que vai ser bem célere esse trajeto da pista de pouso, abastecimento e atuação aqui no local, visto que a gente tem uma pista de pouso próximo ao rio Pichain. Embora o Pantanal tenha sido atingido com o primeiro grande incêndio de 2021, um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso mostrou que de 1º de janeiro até o dia 5 de agosto de 2020 foram 1.023 focos. E já no mesmo período deste ano, foram contabilizados apenas 34 focos de calor, uma queda de 97%. É importantíssima a conscientização da população e que a população colabore com o Corpo de Bombeiros, para que juntos a gente consiga sanar essa problemática e que não aconteça novamente o que aconteceu ano passado. Bom, toda essa ação do governo possibilitou conter as chamas. Ainda bem que não se repetiu nesse momento
aquilo que ocorreu no ano passado, com a destruição da fauna e da flora. Você que acabou aí de assistir uma reportagem belíssima do Pantanal em outra época, não gosta de ver uma imagem como essa, né? Chamas no Pantanal, nem pensar. Então, olha, mais uma vez, não custa repetir, faça aí a sua parte, viu? E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma entrevista de estúdio para falar de cooperativismo no campo. Sabemos que Mato Grosso tem como principal propulsor de sua economia o agronegócio. E também se destaca em nível nacional e mundial na produção de grãos, pluma e também em inúmeras outras commodities. E as cooperativas têm um importante papel para o resultado da produção agrícola, principalmente no que tange a cultura até do algodão. O total produzido na safra de 2018 e 2019 tiveram aí forte contribuição. Por isso, eu vou falar no estúdio sobre o cooperativismo. E isso nós vamos ver no nosso quadro Papo com Café. E para falar sobre o cooperativismo na agricultura, vamos receber Frederico Azevedo, que é superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso, é a OCB. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Agro Pantanal. Bom dia, obrigado pelo convite em nome do Sistema Cooperativista. Olha só, eu que agradeço. E é muito prazeroso poder falar de cooperativismo. Infelizmente, ainda não falei muito sobre isso aqui no programa Agro Pantanal e eu até te pergunto por quê. Está faltando em Mato Grosso uma maior adesão ao cooperativismo? Muito pelo contrário, Luciano, o que a gente tem visto, os resultados, principalmente das cooperativas agropecuárias para o Estado, ele está bastante forte, né? Foi feito um levantamento pelo sistema, junto com o IMEC, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, num estudo que foi liberado agora no começo do ano, que identificou que praticamente 50% da produção agrícola do Estado passa por dentro das cooperativas, né? É um número bastante... Nós já tínhamos esse conhecimento internamente desse cenário, né? Mas esse estudo reforça o papel do cooperativismo no Estado, né? Nesse momento, vamos dar um destaque, então, para a agricultura familiar. Você disse que tem a questão dos laticínios. Eu queria que você pudesse desenhar, pelo menos para esse setor. Depois a gente vai para outro segmento da agricultura familiar. Tem destaque porque o que a gente sempre vê aqui é uma certa dificuldade de um desenvolvimento das bacias leiteiras. Aí entra a cooperativa para resolver algumas lacunas. Estou certa ou estou errada? Exatamente. O cooperativismo e os laticínios basicamente foram as primeiras cooperativas que se instalaram no Estado, ainda na década de 70, e elas hoje continuam de uma forma muito efetiva, continuando a atividade delas no Estado, né? Nós temos, por exemplo, uma região do Estado e um município especificamente que é muito ligado com a bacia leiteira no norte do Estado, que 1/3 da população é ligada à cooperativa, né? Isso pensando numa cooperativa de produção, uma cooperativa de laticínio, né? Nesse caso, especificamente, a cooperativa entra com serviços como a própria assistência técnica no campo para os cooperados, né, para ele melhorar a produtividade do leite, a compra compartilhada e conjunta de insumos, de ração, no caso, vacinas para o gado, né? Então todo esse suporte de lojas agropecuárias também é fornecido pela cooperativa. E por outro lado, a cooperativa também faz o ganho de escala na venda da produção, porque como ela tem a união aí desses quase 2.000 cooperados que eles têm hoje, essa produção ela é industrializada e hoje atende mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Todo esse mercado, por exemplo, inclusive de grandes empresas de laticínio hoje que são de fora do estado, compram insumo das nossas cooperativas aqui para poder fazer o leite de caixinha, o queijo, para fazer creme de leite, com produtos que vão de um mix de até 24 produtos produzidos através dos laticínios hoje do estado do Mato Grosso. Então, onde chega, pode ter aí o poder de mudar, de transformar. Exatamente. E além do laticínio, qual outro segmento da agricultura familiar que tem case positivo? Nós temos visto também algumas iniciativas, Luciana, com relação à interlocução de algumas cooperativas para a questão da venda até de produtos hortifrutis granjeiros e a própria sintonia entre eles para que haja um ganho de escala, né? Às vezes uma pessoa que tem uma propriedade pequena, que está fazendo só aquela produção, às vezes de um leite, às vezes de um hortifruti, às vezes de uma fruta, ele não tem ganho de escala para poder trazer isso para a cidade ou mesmo fazer essa venda de forma maior, né? Quando eles se juntam em cooperativas, a gente vê cenários disso acontecendo em Tangará da Serra, acontecendo no norte do estado, aqui na própria Baixada Cuiabana, né? Isso
consegue gerar um ganho de escala para eles poderem negociar isso com forma de transporte melhor, com forma de ganho de escala para eles terem uma continuidade, porque para quem compra os produtos, né, ele não pode ter uma cessação de fornecimento do produto. Ele precisa que esse produto seja sempre fornecido com uma qualidade condigna, né? Então as cooperativas conseguem gerar isso para o mercado também, iniciativas que acontecem em Cáceres, em Tangará, no norte do estado e também aqui principalmente na Baixada Cuiabana. Mas, Frederico, aqui em Mato Grosso, existe mais espaço para se ampliar o cooperativismo? Tem lacunas que precisam ser superadas? O desafio do cooperativismo é que as pessoas tenham essa cabeça cooperativista, né, de ganharem em conjunto. A gente tem visto bons resultados para isso, mas nós estamos sempre trabalhando para que essa mentalidade não se esvaia e também continue para as próximas gerações, né, porque o cooperativismo também tem essa questão dessa mudança dessa próxima geração que está chegando agora e que às vezes não viveu uma dificuldade que criou o cooperativismo que os pais estavam e que agora tem uma realidade diferente. E ainda falando do cooperativismo, mas para a agricultura familiar, de que forma uma comunidade produtora pode identificar que a salvação ali da lavoura, a salvação dos negócios, pode ser uma cooperativa? A gente sempre fala muito essa questão do ganho de escala, né? Porque a função da cooperativa, em uma boa parte delas, é você ter ganho de escala na produção, né? E se juntar nessa venda, né? Quando as pessoas identificam que há, por exemplo, uma possibilidade de prestação de serviço ou mesmo de absorção dessa produção para a venda, é o momento de se começar a pensar nisso, né? A OCB dispõe de programas que ajudam as pessoas que estão interessadas em cooperativismo a entender esse perfil, né? Um programa que a gente chama de POC, que é Programa de Organização das Cooperativas, que faz todo, digamos, um pente fino das cooperativas e do início delas, olha, existe esse perfil, legalmente você pode montar dessa forma, porque existem as especificidades de número de cooperados, né, as questões legais e contábeis também que precisam ser observadas. Mas os resultados que a gente vê, e a gente sempre compartilha isso entre os grupos de cooperativas, é muito positivo, né, porque as cooperativas que estão vindo hoje para se registrar e que estão com a gente no OCB, a gente faz questão de falar o seguinte, olha, você está montando uma cooperativa, digamos aqui, agrofamiliar e de leite, qual que é o seu intuito? Vamos pegar um case de uma outra cooperativa que já passou pelas dores que você vai passar, que vai conseguir te orientar, e esses grupos de discussão interno ajudam muito a que eles, digamos, entre aspas, apanhem menos no processo, né? Eles vão conseguir ter a expertise de uma outra cooperativa que já passou pelo processo para poder ajudá-los na orientação de seguir um bom caminho na montagem e na constituição da cooperativa. Agora, aqui na região metropolitana, tem referência de cooperativismo? Nós temos referência. Em Poconé nós temos bastante cooperativa instalada. Aqui na Baixada Cuiabana nós temos algumas iniciativas também, né? Elas estão sendo agora remapeadas, né? Então nós estamos buscando novamente essas cooperativas, entender esse trabalho das necessidades locais, né? Já há uma conversa com as prefeituras municipais nessa identificação e nessa visualização de possibilidades para essas cooperativas, muitas delas para fornecimento de merenda escolar, algumas delas para fornecimento, por exemplo, a parte de laticínios, né, que as prefeituras se utilizam, muitas delas são atendidas pelas cooperativas não aqui de Cuiabá, mas que estão ligadas à Baixada Cuiabana, né? Você tem cooperativa, um núcleo cooperativo leiteiro bastante forte na região de Jucimeira, Dom Aquino, que é próximo aqui a 150 quilômetros. Você tem uma outra bacia leiteira importante na região de Araputanga, que também consegue atender a Baixada Cuiabana, mas por uma questão do modelo que já está implantado. Mas essa oportunidade, para quem está hoje aqui também, ela está sendo mapeada em conjunto com as prefeituras, exatamente para que a gente gere volume para as cooperativas e também seja interessante para quem precisa adquirir esses produtos, às vezes o poder público, às vezes o próprio particular mesmo. Agora, Frederico, para a gente finalizar o assunto da agricultura familiar, né, no sentido de cooperativa, existe uma deficiência muito grande dos produtores, que são as certificações. A cooperativa exige as certificações ou ela resolve esse problema? Isso vai variar muito dependendo do produto, né? Existem algumas iniciativas, né, até do Ministério da Agricultura, por exemplo, para alguns tipos de produto, num programa que foi chamado Selo Arte, né, que é um programa que o governo federal criou para criar uma mais-valia, uma certificação para produtos, entre aspas,
que são de agricultura familiar, mas mais premium, né? A gente tem os casos famosos dos queijos, né, da canastra, temos os casos de salames e tudo mais, mas existe toda uma abertura que isso pode se estender não só para produtos de lácteos ou de embutidos, mas para outros produtos, né? Essa questão da certificação é um caminho, entre aspas, sem volta, né? A questão da sustentabilidade, do chamado ESG, agora que está se falando bastante, é uma realidade que está se criando. E nós temos incentivado, no caso interno da OCB, na regularização documental das cooperativas para que elas possam se beneficiar desse tipo de certificação, né? Isso varia um pouco de mercado para mercado. As cooperativas, por exemplo, do ramo agrícola voltadas para o algodão têm essa certificação não via OCB, mas elas já entenderam isso como um ganho de escala, né? E hoje o algodão brasileiro, estou falando aqui não só pelas cooperativas, mas grande parte disso hoje do Estado passa pelas cooperativas, ele é vendido no mercado mundial como um produto de altíssima qualidade, reconhecido por a questão de brancura do algodão, e é um produto que é reconhecido no mercado e que atinge, e que Mato Grosso produz quase 90% do algodão do Brasil, né? E isso é reconhecido não só por volume de produção, mas por qualidade também. Agora, Frederico, quem está lá nesse domingão assistindo o Agro e gostou aí dessa sugestão, né, do cooperativismo, como é possível, né, desenrolar tudo isso? A OCB pode ajudar? A gente pode ajudar, né? Como eu falei, nós temos os programas de organização cooperativa e para as próprias cooperativas já constituídas que não fazem parte dos programas que a gente chama de programas de monitoramento, que avaliam a qualidade da gestão e a qualidade financeira das cooperativas, que nos procurem na nossa OCB ou através do nosso site, o www.acbmt.coop.br, que a gente está lá à disposição para poder atender tanto ao público que ainda não é cooperativista, mas também ao público que já é cooperativista e que está lá com a gente também. E além do e-mail, tem as redes sociais? Diz aí, porque vai aparecer aí na tela para quem está assistindo. Nós estamos também no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, ocbmt.coop.br. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Agro Pantanal. Nós que agradecemos, o sistema cooperativista está sempre à disposição de vocês. A porteira aqui está aberta, viu? Olha só, gente, chegou a hora de você ter aquela receita tentadora, tá chegando aí a hora do almoço, tá com fome e tá esperando, né? Aquela receita de suíno que você tanto adora. Anote aí. Meu Deus, que receita tentadora, ficou com água na boca? Ah, imagina eu. Vou até estar esperando aqui que alguém prepare para mim. Se você fizer na sua casa ou na fazenda, me convidem que eu quero saborear esse prato maravilhoso. Bom, e agora a gente vai para a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingão. Já esqueceu qual era a pergunta de hoje? Vamos lá então relembrar, viu? Mito ou verdade, a laranja auxilia a digestão de uma refeição pesada como a feijoada? Vamos lá. Ah, verdade. Olha só, coisa boa, né? E é verdade, gente, porque as fibras presentes na laranja podem facilitar a digestão, melhorando o funcionamento do intestino e reduzindo a absorção de gorduras. E assim termina o nosso Agro Pantanal, viu?
Mas olha, quero dizer uma coisa, não vai exagerar demais na feijoada não, porque não vai ter laranja aí que vai resolver a situação, mas saboreie à vontade, né? A gente precisa se alegrar também à mesa. Então fica por aqui o nosso agro desse domingão e ó, até a semana que vem.